Pessoal, boa tarde aí a todos e a todas. Aproveitando o momento hoje, a gente está aqui ó, na zona rural do Altinho. Pedi para o câmera girar aqui. Tem aqui uma garoba antiga, bonitona, viu? Essa garoba aqui ela tem uns 50 anos aí ou mais, né? E aproveitando o momento, ó, agradecendo a Deus, né? Mais uma tarde de sexta-feira. Estamos aqui na zona rural do Altinho. Rapaz, o clima aqui é de seca, né? Câmera gira aqui, ó. Mostra aqui esse lado aqui. Lentamente aí. O clima aqui é de seca. A gente tá vendo que os animais já estão sofrendo com a seca, né? Na realidade não tem o que comer mais. Então, vamos lá. Aproveitar o momento, ó. Chegando com mais um vídeo aqui para os nossos canais. A você que já nos acompanha, obrigado, certo? Espero que vocês possam curtir esse vídeo, gostar aí. Deixa o like, deixa o comentário. Indo aqui, ó. A gente tá indo para Altinho, né? E voltando aqui nessa direção. Para onde eu estou apontando agora, né? A gente está indo aqui para o Gamileiro e etc. Então hoje, aproveitando o momento, agradecendo a você que já nos acompanha, coisas do meu agreste, a gente está chegando aí faltando pouco aí para 20 mil de seguidores, né? Lá no @Luiz Silva, a gente teve um probleminha no canal essa semana, mas a gente está chegando a 4 mil seguidores. Gente, tem uma história bacana hoje para contar. Vocês que eram daqui dessa região, a gente está aqui no sítio Barra de Altinho, né? Sítio Barra, Genipapo e sítio... Genipapo, Barra, Espinho Branco, Gamileiro, né? Tá tudo na região só. Serrote do Gavião. A gente veio aqui contar uma historiazinha, uma história que é verídica, né? Eu não sei se alguém que vai estar vendo esse vídeo, se já ouviu falar nessa história, né? Se ouviu o pai, a mãe, o avó, sei lá, contar essa história. E daí a gente vai aproveitar o momento para hoje, aqui no sítio Barra, a gente vai mostrar, vai falar um pouquinho da história, né? Do Riacho das Negras, né? Riacho das Negras pediu câmera. Arlindo hoje aqui nos acompanhando. Arlindo vai parar aí onde ele está parado, onde ele está andando, né? E para ele parar aqui, ele vai parar aí, isso, pronto. Gente, aqui ó, eu vou deixar a moto aí mesmo, certo? Aqui é o Riacho das Negras, né? Riacho das Negras, assim falado, linguajar matuto da gente, né? Eu não sei se Margarida Maurícia, né, de São Paulo, se ela realmente tem esse conhecimento, se ela chegou a ouvir esses comentários, né? Mas no tempo em que eu era novo, tinha aí 10, 13, 14 anos, minha avó contava muito essa história, alguns tios meus e também outras pessoas também falavam sobre essa história que realmente é uma história que é verdade, que não é mentira, certo? E hoje a gente veio aqui justamente para fazer uma ensinação dessa história e contar para vocês, tá? Então, por que aqui foi batizado Riacho das Negras, né? Esse riacho aqui, ele vem aqui da banda de cima, eu acho que ele pega aqui outro setor, né? Porque lá na frente tem o riacho de Pedro Augusto, que é aquele riacho de Noé Preto, de Doutor Almena, né? Que vai tudo pro Rio Una. Deixa eu só coçar aqui o dedo, que a Tiga me pegou, rapaz, e ficou coçando aqui. Então, vamos fazer o seguinte, só ver o tempo aqui. A câmera vai ficar ali onde ele está, certo? Chama, dar um abraço aqui para os amigos do YouTube, em nome do grupo do WhatsApp, em nome de do canal Vida na Roça, né? Também do canal Os Matutos do Brejo. Abraço aí a todos, obrigado, viu? Então, pediu câmera para vir um pouquinho para cá. A gente vai hoje contar uma história, gente, que realmente foi verídica, né? História verídica. Aqui tem até um pé de agaroba, depois vamos buscar para plantar, né? A câmera vai girar aqui, ó. Vou pedir para o câmera vir para cá mais um pouco e ele vai parar aí. A câmera fica paradinho aí, certo? Gente, Riacho das Negras, assim falado. Por que Riacho das Negras, né? A gente, como eu disse a vocês, escutei muito minha avó, meus tios, né? E outras pessoas, tem bastante pé de agaroba, gente, aqui, ó. E outras pessoas contarem, né, a história do Riacho das Negras, né? Por que foi batizado esse lugar aqui como Riacho das Negras? Pé de coqueiro aqui que arriou. Câmera, aqui tá ruim, não tem que comer pro bicho não, né? Bicharada tá passando fome, né? Câmera, vem pra cá mais um pouquinho. Pedir aí, Arlindo, hoje, câmera bem aí, ó, nos ajudando. Gira para o lado direito aqui, ó. Riacho tem água não, tá tudo seco, né? Gente, momento de seca na nossa região, né? Mês de maio, que já era para ter milho aí, ó. Feijão maduro, milho pendoando, né? Pediu câmera agora para girar aqui para o lado esquerdo, lado esquerdo, né? Aqui o sentido do riacho aqui é Rio Una, né? Então vamos lá, gente. Por que Riacho das Negras? Riacho das Negras é o seguinte, história realmente que não é mentira, né? História verídica. E eu até ia trazer um tio meu para contar essa história, mas aí não deu tempo, né? Ele faleceu. Tem um outro tio que ele também sabe dessa história, mas ele não anda de moto, então fica rindo eu trazer ele aqui. Gente, ó,
anos 60, anos 70, mais ou menos isso, ou talvez ainda nos anos 50, Altinho, anos 70, até os anos 70, né, ali, Altinho tinha um padre que se chamava Padre Pedro e Padre Nechô. Diz que o Padre Nechô era daquele padre realmente valente, né? Daquele padre brabo, que se o cara brincasse, ele já estava pegando na beca, já estava, né? Aquele tempo que o pessoal realmente era obediente às coisas de Deus, né? E eu vou ficar em dúvida aqui se era Padre Nestor ou se era Padre Pedro, né? Que não é o Padre Pedro que está agora, né? Mais ou menos, eu acho que realmente foi Padre Nestor. Não tô lembrando muito agora, mas então, vamos lá. Quero que acontecia aqui nesse riacho. Não tinha estrada, né? A PE 149 não existia, também não tinha ponte, era o Rio Una, e muitas vezes a gente vinha do Gamileiro, Alto Girimum, né, daquela região, para Altinho, para fazer feira, vinha por aqui, de pé. Tinha esse caminho aqui, tinha o outro, né, que passava lá no Rio Una e tal, mas esse era o caminho principal, era o caminho da Barra, era por aqui que a gente passava, viu, Arnilda, com saco de feira na cabeça, com merenda, que naquele tempo tinha uma merenda no hospital que a gente pegava, as mães iam trazer os filhos para vacinar, era todo mundo de pé por aqui afora, né? A gente passava naquele Rio Una, nós não passou lá não, viu, Arlindo? Nós não passou lá não, mas a gente passava naquele, onde disse ali do lado, eu gravei até um vídeo outro dia, né? Nós passava ali com água na cintura, com cheia, com tanta coisa, né? Eu só não cheguei a andar de coxo, né? Tinha um coxo que eles usavam para atravessar o pessoal quando a cheia era grande. Aí eu quero que eles contavam, gente. Eu ouvi a minha avó falar muito, ó, que aqui foi batizado como Riacho das Negras, por quê? Como eu disse que o pessoal da região, nossa, vinha para a rua, como eu passei várias vezes aqui, ó, o tamanho aí de Arlindo, 13, 14 anos, essa era a nossa estrada para andar a pé, para vir para a rua, né? E lembrando que a gente só vinha para a rua na precisão, então vinha para a rua para malandrar como hoje, né? A gente vinha na precisão. E daí, gente, quero que acontecia aqui, porque foi batizado por Riacho das Negras. Segundo a minha avó e outras pessoas, eles contavam muito isso, né? Que disse que aqui, ó, que assim, as histórias de mal-assombro que acontecia, viu, câmera, antigamente, que era verdade, né? Que tinha mal-assombro, tinha botija. Tem coragem de tirar uma botija? Meia-noite em ponto. Tem não? Medroso, vai pedir de ficar rico. Sei que tem uma botija ali nesse pé de pau para tu tirar meia-noite, não vem não. Um chadeco, escavacar, ó, vai estar um pote lá cheio de ouro. Tu pegar um pote aí, com 10 quilos de ouro, tu tá rico, né? Então vamos lá. Então, gente, porque quando se fala nas histórias antigamente de botija de mal-assombro, tudo era verdade, né? A gente tem uns vídeos que a gente gravou aqui também, falando sobre essas coisas, né? Coisas estranhas que apareciam. Aqui, ó, nesse riacho, algo começou a aparecer aqui para as pessoas que passavam aqui, não só da nossa região, como também dessa região, né? Algumas pessoas relatavam, gente, que passavam aqui e que aparecia, flutuando na água, um anjinho, né, com um corpo de serpente. Era um anjo com um corpo de serpente, né? Ele disse que ele flutuava aqui na água desse riacho, né? Hoje ele está aterrado, mas era um riacho que era muito mais profundo. E não era todo mundo, mas algumas pessoas que passavam aqui, viu, câmera? Via realmente esse anjinho, né, com o corpo de serpente flutuar nas águas desse riacho, e que com um certo tempo uma pessoa chegou a procurar o padre, na época, né, lá de Altinho, né, e aí daí que o padre fez, né, o padre realmente procurou saber, tomou informações, e não era só uma pessoa que tinha visto, várias pessoas tinham visto isso acontecer, e daí que aconteceu? O padre mandou convidar todas as mulheres dessa região, próximo aqui ao Riacho das Negras, né? Como ficou batizado por Riacho das Negras. Então o padre mandou convidar, o padre da época, não lembro, gente, se foi o padre Pedro ou se foi o padre Nechô. Provavelmente deveria ter sido o padre Nechô. Então o que aconteceu? O padre mandou que o mensageiro convidasse todas as mulheres dessa região para que naquele dia ele marcou uma celebração aqui às 3 horas da tarde, eu não lembro o dia, né? A minha avó, não sei se ela falou o dia ou não, mas eu não lembro mais. Só sei que ela disse que ele marcou uma celebração aqui 3 horas da tarde, de um dia da semana. Foram convidadas todas as mulheres para vir para cá e ele veio celebrar uma missa, né? Qual era justamente a intenção dele? Era descobrir quem foi a mulher que jogou a criança, né? Que teve a criança e jogou aqui. Tá gravando tudo ok, né, câmera? Quem foi a mulher que jogou a criança, teve, né, que jogou aqui. Antigamente, gente, a gente sabia que era assim, uma moça ter um filho, tinha que ser casada, tinha que, né, não era como está hoje. Hoje para em qualquer canto, uma menina de 10, 11, 12 anos, hoje está uma coisa séria, né? E daí, o que aconteceu? A suspeita de que tinha uma mulher aqui na região que tinha tido um filho, né, que tinha colocado aqui, e daí, ó,
Aí depois, né, claro que a criança morreu, e daí como um castigo, sei lá, algo parecido, aí a criança, o anjinho, né, em corpo de serpente, com o corpo de serpente, ficou aparecendo aqui nessas águas, flutuando aqui no riacho, né? E daí o padre da época, isso ó, lá dos anos 60, 70, trouxe convidou, né, mandou o mensageiro veio e convidou todas as pessoas e todas as mulheres que tinham que vir, né, porque aquela mulher que não viesse, viu, câmera, e a você que nos segue, justamente seria ela a qual teria jogado a criança aqui. E daí o que aconteceu? Quando ele marcou que teve a celebração, né, lembrando que hoje não existia celular, hoje tem celular, naquela época não existia celular, a tecnologia não tinha, aí daí o que aconteceu? Quando aquele ficou, não sei, gente, se ele ficou aqui onde o câmera está, ou se ele ficou ali em cima, nessa ribanceira, eu acho que a voz, deixa eu ver aqui, tá ligado o microfone, né? Aí eu não sei se ele ficou daquele lado ali, onde está o câmera, né? Onde está ali o cameraman rindo, ou se ele veio para esse lado aqui, ó, porque aqui é a entrada, né? Isso aqui é o espaço do riacho. Aqui, supostamente, ele fez a celebração da missa, e segundo a minha avó, aí na hora da celebração da missa, certo? Era uma época em que o povo era temente a Deus, né? Obedecia a Deus. E daí quando o padre estava no meio da celebração, aí a minha avó contou que a criança, né, com o corpo de serpente apareceu, flutuando aqui nas águas e ficou rodeando, né? Porque a mulherada estava toda do lado do padre. E daí o padre foi e disse assim, quem for a mãe da criança, né? Baixa a brusa e dá de mamar a criança. Aí, segundo a minha avó, gente, apareceu uma moreninha magrinha, né, que morava aqui na região, saiu do meio do povo, aí chegou na beiradinha da água, né, supostamente, talvez aqui onde esteja, vou voltar um pouquinho mais ali para pedir o câmera para vir para cá mais um pouco, andar mais um pouquinho, né, tá com preguiça, ele tá somente ali em pé. Aí, ó, supostamente, talvez aqui desse lado ou do lado de lá, quando a moreninha magrinha que apareceu, né, disse que ali ela baixou a brusa e de repente a serpente veio, né, aí o anjinho, né, a criança com o corpo de serpente, mamou, né, tomou o leite ali e no mesmo instante ela voltou para a água e depois ela subiu, aí ela sumiu, né. Aí, segundo as pessoas que me contaram, a minha avó, que já faleceu, né, faz muito tempo, aí a moreninha, né, subiu a brusa, cobriu ali o seio, e o padre deu uns carão nela, né, falou que realmente não foi certo o que ela fez, totalmente errado, e daí a criancinha, né, voou para o céu, corpo de serpente, né, pronto. O padre terminou a celebração, benzeu esse local, né, que ficou batizado como Riacho das Negras, né, então até hoje se dá o nome aqui de Riacho das Negras, né. Câmera, tem muita garoba aqui, né. Tem o que aqui? Tem pé de agaroba? Tem pé de... De que mais? Bora, eu quero ver. Juá. Juá. Não sabe, né? Tem pé de urtiga, né? Tem coragem de ir ali dar um abraço naquele pé de urtiga? Não? Porque dali não. Então, ó, dando continuidade, gente. Aí daí depois, né, que a criança, que a mãe amamentou a criança, era um anjinho que aparecia, né, que flutuava. Isso era qualquer dia da semana, qualquer hora que o pessoal passasse, porque os malassombros, você só via o malassombro se fosse de meio-dia, de 6 da tarde ou de meia-noite. Mas aí, como a criança não era, o malassombro era um anjinho que aparecia, né, que foi jogado aqui na água, no riacho. Aí daí, depois de ter amamentado, né, a criança voou para o céu. Aí, a partir daí não se viu mais. O povo que passava, que via, já não viu mais a criança flutuando aqui. E daí o padre, não lembro muito se era padre Pedro ou se era padre Nechô, né, que terminou a celebração. E daí tudo tranquilo, né? Então hoje a gente aproveitou o momento para... Eu queria ter trazido aqui o meu tio, né, que faleceu, que eu tinha marcado já com ele para vir, mas não deu tempo. O outro tio meu não pôde vir, né? Ele não anda de moto, aí teria que trazer de moto, ele não pode vir. E daí, pronto, hoje a gente aproveitou para vir contar essa história aqui do Riacho das Negras, né? Por que Riacho das Negras, o que aconteceu, o que era que tinha aqui, né? Lembrando que isso aqui era uma estrada que nós, no tempo de eu criança, 10, 12 anos, viu, câmera? A gente passava aqui direto, saco de feira na cabeça, com as tias, com a primarada, a gente ia para a cidade tomar vacina no posto, lá no hospital. Tinha a Rua da Moita, né, que a gente passava dentro da Rua da Moita, lembrando que o Rio Una era água na cintura, era época de cheia, mas a gente vinha mais quando não tinha cheia, né, quando a água estava baixa que dava para passar.
Esse era o caminho, né, que dá acesso. Bem ali embaixo tem a casa de Luiz de Caima, tem a encruzilhada, tem o saudoso, a bodega do saudoso Pedro de Augusto, que mora aqui do lado. Falando nisso, tem um outro vídeo aqui, gente, que eu vou voltar para gravar, da antiga igrejinha que tinha aqui próximo, né? E outrora, anos depois, ela caiu, né? Teve aquela morte que aconteceu no terreno da igreja. Vou colher umas informações, depois a gente vai até lá, onde era a igreja, para contar a história do que aconteceu naquela igreja, certo? Então hoje, aproveitando o momento, a gente está aqui, ó, Riacho das Negras, Sítio Barra, contando essa história que não é história de Trancoso, uma história verídica, que foi verdade, né? Da mãe que teve uma criança, que era uma moça solteirona, que aí provavelmente não tinha pai para assumir, que teve a criança, depois jogou aqui dentro, né? Então a criança morreu e aqui a criança ficou flutuando, ficou aparecendo aqui para as pessoas que aqui passavam, não era todas, mas algumas pessoas via realmente a criança aqui flutuando. Era uma criança com corpo de serpente, né? Que flutuava aqui nas águas do Riacho das Negras. Lembrando, camarada, isso aqui não secava, isso aqui era cheio de inverno e verão, isso aqui não faltava água, né? Aí hoje a gente veio aqui, né, pela primeira vez. Rapaz, faz aqui, eu vim aqui semana, tá 15 dias, mas já faz uns 10 anos que eu tinha passado aqui, né? Pelo menos matei saudade do tempo bom que a gente vivia, né? Deixa eu dar um abraço aí para Margarida Maurício, em São Paulo, a dona Creuza, né? Todo o pessoal que nos acompanha, obrigado, ó. Abraço a todos. Encerrando aqui o vídeo da tarde de hoje, Riacho das Negras, contando a história da criança que flutuava aqui nas águas do Riacho das Negras e que aí o padre deixou, veio celebrar, desencantou, né? E que nunca mais foi vista aquela criança que flutuava aqui, certo? Então, ó, obrigado a todos, que vocês gostem do vídeo. Deixa o comentário, a você que vai ver esse vídeo, se você escutou essa história, ouviu falar dessa história, me ajuda aí nos comentários, tá bom? Tem aí na descrição do canal, tem o número do WhatsApp. Se realmente ouviu alguém falar, sei lá, se foi com alguém próximo aí de vocês, tá bom? Então nos comentários ou lá no WhatsApp que tem aí no canal, aí vocês botam um comentário que eu vou responder assim que eu puder, tá certo? Então, ó, obrigado, você que já nos acompanha, obrigado, você que ainda não nos segue, vem pra cá, junte-se a nós, canal Coisas do Meu Agreste e canal Arroba do Silva, né? Quando se inscrever, ativa o sininho das notificações, não deixa de dar o like, o comentário e compartilhar o link. Gente, o like é de fundamental importância, porque quanto mais like, a plataforma vai rodar o conteúdo para outras pessoas, né? Então, no momento que você vê o vídeo, toca o dedo aí no likezinho, né? Para que a plataforma possa entregar o nosso conteúdo para outras pessoas. Valeu? Obrigado, agradecendo a Deus, né? Hoje o nosso cameraman aí, Arnito, que agora vai ficar nos ajudando aí, se Deus quiser, que Deus nos abençoe. Obrigado. Espero que vocês gostem do vídeo.